cristãos leem a Bíblia, ou pelo menos sabem o que está escrito, e respeitam no mínimo o Novo Testamento, e no máximo respeitam o Velho e o Novo Testamento, num país onde 95% das pessoas dizem que servem a Deus, menos de 5% dessa nação são promíscuos, onde são homens e mulheres catalogados como afeminados, como gays, lésbicas, travestis, transexuais e pederastas. Grave bem isso que eu estou dizendo. Num país onde menos de 5% da população é isso, esses 5% apavoram o país inteiro. Há menos de 60 dias atrás, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, onde os homens usam as suas escolas sacerdotais do Ministério da Justiça, assinaram a lei dizendo que homem e mulher podem viver uma união estável, parecido com o casamento. A igreja fez só um barulhinho e acuou. 30 dias atrás, entrou pelas portas do Supremo Tribunal de Justiça a mesma lei, só que dessa vez pedindo a união civil. Não teve um macho para peitar lá dentro. E semana passada foi realizado no país o primeiro casal de gays lésbicas. Tudo vai ficar bem. Basta você começar a observar ao seu redor, começar a estudar sobre quem você é, entender para onde você quer ir. Tudo vai ficar bem. Eu sei que agora parece tudo muito ruim. Parece que nada vai dar certo, nada vai funcionar. Do jeito que as coisas estão lá no Senado, que as coisas estão na presidência, não vai ficar tudo bem. Então você precisa ter tudo bem dentro de você. Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Meu nome é Felipe Monteiro, tenho 27 anos. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre soube que era gay. Nunca tive um conflito interno, assim, de não aceitação, sabe? Sempre super me aceitei, sempre soube do que eu queria. Mas o que me irritava um pouco era a necessidade, não me irritava, né? Me incomodava um pouco, era a necessidade de contar para os meus pais que eu era gay. E isso acontecia quando eu tinha 12 ou 13 anos, mais ou menos. Eu não me recordo ao certo a idade, mas foi por volta disso. E a aceitação foi de boa, assim. O meu medo era que eles não aceitassem. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu. Eu conheci o Anthony, eu tinha 24 anos, em julho de 2014, mais ou menos. No Rio de Janeiro, eu estava a passeio, mas também fez alguma peça de teatro na Lapa. E em agosto de 2014 mesmo, a gente começou a namorar. Ele teve que voltar para a França em outubro de 2014 e eu vim de férias para a França em dezembro de 2014. Fiquei até começo de janeiro de 2015, porque eu tive que voltar, porque eu trabalhava e tal, eu tinha que voltar para ajeitar os documentos, mas já com a certeza de que eu voltaria para morar aqui. Então, tudo aconteceu muito rápido. Em março de 2015 eu já estava aqui na França, eu já estava de mudança para cá. E foi um período muito legal de aprendizado, sabe? Foi difícil porque eu não podia trabalhar, eu também não conhecia a língua, né, francesa, eu vim sem conhecer a língua. Então no começo assim foi um pouco difícil a comunicação, até mesmo com o Anthony, porque eu não me comunicava na língua dos sinais. Mas com o passar do tempo foi melhorando bastante e agora eu já consigo me comunicar bem mais fácil, né? Bem mais facilmente. Sou filha única de mãe solteira e eu tive uma criação muito heteronormativa, né? Até um tanto quanto machista. Então é muito complicado para você conseguir se reconhecer quanto sexualidade dentro desse contexto. E eu lembro que, embora não me machuque, né, essa criação
acaba te direcionando a se interessar pelos garotos. Eu lembro que era muito comum na minha adolescência, por volta dos 15, 16 anos, os meus amigos me perguntarem, como me chamavam, Dora, né, que é a minha apelido de infância. Dora, você ficaria com uma menina? Porque naquela época os jovens amigos achavam que isso era uma pergunta capciosa, que de repente iria me comprometer. E eu falava, cara, qual o problema? Boca é boca, se tiver todos os dentes, tá tudo bem. E aí, até então, eu achava que eu era bi. Então pensei, poxa, eu gosto de meninos, eu gosto de meninas, então eu sou bi. Então isso caminhou, foi, até o momento que eu compreendi que a orientação sexual e a condição de gênero da pessoa não me importa, né? Se é bi, ou desculpa, se é mulher trans, homem trans, se até homens gays eu já fiquei. Então assim, se é uma pessoa que se sente atraída por mim, por que não? Eu também dei pra ela de presente no aniversário dela. Esse ano. Também já o povo já tá desesperado, a gente já tá com vários pedidos, vai. Lembro que certa vez eu estava no shopping e eu tinha um relacionamento com uma mulher, que era uma mulher mais velha que eu, inclusive. E um dia que a gente saiu e eu encontrei um ex-namorado. E era um ex-namorado, na verdade foi a minha relação mais longa, que eu já tive na época. E a gente tinha uma conexão muito forte naquela época, né? Era um amor muito grande que a gente tinha. E é uma relação que a gente que até então nunca tinha dissipado completamente. E eu lembro de estar com ela e de sentir vergonha de pensar, caramba, se ele descobrir, se ele souber, será que ele percebeu que eu tô com ela e tal? E depois eu pensei, cara, que estúpido, que merda é essa? Qual é o problema? Sabe, eu não tenho mais nada com ele. Foda-se, acabou, sabe? A minha relação é com essa pessoa. Eu não tenho por que tá me escondendo. De que quando eu tava naquele universo, era como se fosse um universo paralelo, assim. Nada podia me atingir, sabe? Tipo, foda-se, sabe? É o meu momento, eu tô vivendo isso. É a minha realidade, é o que eu quero viver agora. Então, foda-se que alguém vai pensar, o que alguém vai dizer, se alguém vai ver, né? Mas quando eu voltava pra casa era uma preocupação. Eu ficava, ai meu Deus, e agora? Será que porra eu vou fazer aquilo? Vejo a criatura na praia, se tinha alguém lá, e se alguém falar pra minha mãe, não sei o quê. Ai. Mas enquanto eu tava vivendo aquele momento, eu tava numa redoma, eu tava blindada, era meio que isso, assim, eu não tava pensando muito nas consequências, não. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês é que tudo vai ficar bem. A gente pode pensar que estamos esquecidos, que a gente nunca vai conseguir alguém legal pra gente, mas a gente tem que saber que o amor romântico que a gente vê nas histórias, filmes, desenhos não existe. É difícil uma vida a dois, mas não é impossível. É muito boa, tem muito mais momentos bons do que ruins. Mas a gente tem que deixar de fantasiar esse amor romântico que existe, de que tudo é perfeito, que a gente não se irrita nunca um com o outro, que são tudo mil maravilhas, sabe? A gente tem que parar de pensar desse jeito pra gente conseguir viver melhor a dois. E pode demorar ou não. A gente nunca sabe, mas você vai achar alguém. Se tiver que ser, será. Fui criado num lar cristão e a palavra gay nunca existiu, homossexual nunca existiu. Sempre existiu que depois que eu tinha uns 5, 6, 7 anos, eu descobri que eu era diferente porque eu não gostava das mesmas coisas que os meninos gostavam. Eu gostava basicamente de ler e de ficar mais na minha.
eu não tinha nenhum viés machista na minha fala, ou de alguma coisa tipo de jogar bola, o que também não significa nada, mas naquela época significava que eu era basicamente um frutinha. E aí eu ouvi a palavra frutinha pela primeira vez, eu devia ter 6, 7 anos, eu estava na pré-escola. Cheguei em casa e perguntei o que era frutinha, e na hora eu reconheci o olhar do meu pai, que eu ia ver muito mais vezes depois, um olhar de desapontamento total. Nunca fui um jogador de futebol, eu nunca fui o negro alto, bonito, eu sempre fui o outro negro, aquele que era diferente, né? E aí, quando eu tinha 12 anos, já na igreja, eu conheci um rapaz na igreja e esse rapaz falou pra mim que ele me achava bonito. Eu falei, por que isso, né? Eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia exatamente o que me tornava tão diferente dos outros rapazes. Eu neguei a minha sexualidade durante muito tempo para me focar nos estudos e depois, aos 15 anos mais ou menos, eu descobri que realmente era aquilo que eu era e comecei a disfarçar a minha sexualidade na religiosidade. E me tornei uma pessoa muito religiosa, E eu esperava que todas as manhãs, quando eu acordasse, eu não ia ter aquele peso nas minhas costas. A minha mãe, ok, no início foi difícil, demorou alguns anos para ela entender, mesmo porque eu não sou imbatível, eu nunca cheguei a discutir isso com a minha família, fazer a discussão assim, tem que me aceitar. Eu fui muito diplomático com eles. Foi uma estratégia também, tá? Cada um tem sua estratégia, a minha estratégia foi a diplomacia. É isso, pronto. O problema foi mais meu pai mesmo. Meu pai é bastante homofóbico até hoje e a minha família me aceita. A minha mãe me aceita, minha mãe fala de assuntos, não tem problema. O meu pai, infelizmente, é uma pessoa maravilhosa, mas que vai no viés da homofobia. É bem triste, porque hoje, em 2017, tem muito mais informação do que tinha em 2002, 2001. Por incrível que pareça, eu já estava na época de digital, naquela época eu já tinha internet, aos 15, 16 eu já tinha celular que mandava mensagem, que era uma coisa bem rara, e eu inclusive comecei meus bate-papos na Telemig, chat da Telemig celular, manda um número pro número 500 e aí depois aparece isso. Hoje eu vejo que é muito menos leitura, eu li muito para me entender como gay, eu tive que entender muito da história de Stonewall, por que a gente faz... eu queria saber, talvez eu seria a mesma pessoa, eu sou uma pessoa curiosa. Eu queria saber por que fazem paradas gays, de onde surgem. Como se não bastasse. Eu sou Shelly Dayana, eu sou transfeminista negra, sou professora da rede de municípios de Nova Iguaçu e sou estudante de pedagogia da UERJ. E sou ativista, sou militante da causa trans, da causa para além da causa LGBT, eu sou militante da causa trans, né? Porque acabo me colocando nesse lugar pelo qual eu pertenço e faço disso uma militância, né? Faço disso uma bandeira e que faz possibilitar as meninas chegarem até, seja na universidade, seja no mercado de trabalho, seja nos espaços públicos, porque também tem isso. Então é isso, né? A minha transição ela se deu com 15 para 16 anos de uma maneira muito precária a princípio. Não houve acompanhamento médico, mas eu costumo dizer que eu fiz do limão uma limonada, né? Comecei tomando vários anticoncepcionais de quem eu encontrasse, né? Nesse afã de externalizar essa feminilidade pelo qual eu sempre tive. E começando essa transição muito cedo, a gente descobre que referencial é quase nulo, né? Então, assim, a gente não tem referencial.
E o referencial que eu tinha era de uma mulher muito mais velha, de uma outra travesti muito mais velha, que levava as outras travestis, as outras meninas trans, para se prostituir na Europa. E foi uma das coisas que eu nunca tive coragem, justamente por não entender essa dinâmica, né? De você não ser mulher, tipo, era bem essa dinâmica, né? Você não é mulher, mas você é desejada e você ganha dinheiro com isso e alguém lucra com isso. Eu nunca entendi essa dinâmica, eu acho que eu seria a pessoa que estaria questionando até mesmo meus clientes, mas eu não conseguiria, né? Minha transição, eu costumo dizer que eu ainda continuo nesse processo de transição, eu não acho que o processo ele se finda, né? No entanto que até hoje eu continuo tendo acompanhamento hormonal, até porque o acompanhamento hormonal ele é para sempre. E isso não me reduz, né, quem eu sou, né? Eu acho que a Chélida trans, ela não é reduzida só nisso, né, na transexualidade. Ela é para além da transexualidade. Eu sou uma mulher de 28 anos que namoro, que tem uma vida social como outra menina né, da mesma idade. Embora entendendo que eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar na universidade, né, de chegar à universidade também sendo Chélida, eu tive essa oportunidade. E isso não é um privilégio, isso foi uma oportunidade, até mesmo de ter estudado. Porque no momento em que eu comecei a transicionar e que a escola ela começou a fazer um trabalho de expulsar, né, e eu resisti nesse espaço, eu já estava mostrando de fato quais eram os caminhos que eu queria percorrer, né? Então eu entendi que só na educação, com a educação, não é só na educação, mas com a educação, ela poderia me possibilitar de estar nesse lugar hoje de poder pelo qual eu estou, né? Que é na universidade, que é no emprego, que é nos espaços pelos quais eu pertenço. E a minha mãe, eu me lembro que ela me falou assim, logo após eu ter transicionado, ter externalizado toda essa feminilidade e tal, ela falou assim, o meu medo é de você sair à noite, porque a preocupação torna-se outra. Se antes a preocupação era de eu estar nos lugares, né, enquanto um homem gay, um adolescente gay, hoje a preocupação dela era de eu estar nesse lugar dessa transexual que sai à noite, que muitas das vezes os caras confundem com mulheres cisgêneras, e a violência. Então a minha mãe até hoje ela tem um medo muito grande, né, porque ela já entendeu também. Ela não entendeu com essa visão academicista de que o Brasil é o país que mais mata travesti transexual. Mas essas notícias elas acabam chegando, né? E quando se chega e quando tem um seu igual em casa, a preocupação é muito grande. Até porque, imagina, a gente sempre acha que o mal vai chegar na casa do vizinho, mas nunca vai chegar na nossa. E ela sempre fala isso. Minha mãe, ela desenvolveu uma preocupação muito grande comigo por causa disso, porque eu ainda moro com ela, né? Então, ela, para além dessa preocupação, um exemplo, eu tenho uma irmã de 20 anos que ela não tem tanta preocupação com a minha irmã quando minha irmã sai do que comigo, né? Então, assim, não é à toa. Mas é uma preocupação saudável, né? Porque eu percebo que ela não tem essa preocupação, ela tem uma preocupação de uma mulher, de uma menina que sai, né? Muitas das vezes. Agora não mais por causa da questão que eu namoro e tal, meu namorado sai comigo. Mas ela também tem uma preocupação com ele, com medo das pessoas mexerem comigo e aí ele se meter, como já aconteceu. É muito dolorido ouvir de uma pessoa LGBT o quanto a história de vida dessa pessoa está marcada, profundamente marcada, pela não aceitação da sociedade. Nós, psicólogos, tendo necessariamente o cuidado para não estar reforçando sobre aquele cliente, a pessoa pedindo ali a nossa contribuição para tirar do momento crítico da vida esse rótulo de homossexualidade como doença. Ela não é, nunca foi
e nunca será doença. A história da humanidade está aí para contar isso. O mito da cara metade, que vai lá em Platão, já estava falando da questão da sexualidade sendo algo dialogada com as divindades, ou as divindades dialogando algo com a sexualidade dos andrógenos. Então é algo que a própria história poderá ser a melhor testemunha. E aí eu fico muito mais tranquilo e com certeza poderei sim apontar para a sexualidade dessas pessoas que estão dizendo que a sexualidade de um gay, de uma lésbica, seja doença. Essa opressão, sim, leva o gay ou leva a lésbica a se sentir como algo anormal. Aí sim, sem dúvida alguma. E nós, que já temos determinada idade, que já temos determinadas experiências, por que estamos fazendo isto? Sem nenhum receio. Vou dar voz a essa pessoa, para ouvir dessa pessoa essa questão de transformar o próprio corpo. Observar a relação dessa pessoa com o próprio corpo. E sem dúvida alguma, não vai ser uma posição única, sozinha. O Sistema Único de Saúde, os intelectuais, os profissionais da área da saúde, todos poderão contribuir para cooperar com o bem-estar dessa pessoa. E aí, como já é direito desse cidadão buscar a cirurgia transexual. Neste caso, repito, não estou aqui para ficar julgando a sexualidade, seja da lésbica, ficar julgando a sexualidade, seja do gay, ficar julgando a sexualidade, seja do bissexual, e muito menos julgando a sexualidade do transexual. Porque cada um deles está literalmente refletindo um comportamento nosso que, ao lidar com o diferente, muitas vezes não sabe o que fazer. E como eu não sei o que fazer, eu prefiro matar, eu prefiro dizer que é uma doença, eu prefiro, enfim, abominar e não querer aquela pessoa aqui entre nós. Ser gay é o inferno no primeiro minuto. Porque você precisa entender ser gay, ser negro, ser pobre, ser periférico, ser retinto, não retinto. Tem um monte de questões. Quando você descobre que é gay, você pode ser um gay afeminado, aí você está perdido. Você pode ser um transexual, que teria uma outra questão. Mas, depois de um certo tempo, você vai vendo que vai melhorando mesmo. Você vai se entendendo mais. Você vai entendendo onde você está, como você se porta, como você... E vai melhorando. E a partir do momento que vai melhorando, você vai começar a assumir áreas de... Nossa, sobrevivi, né? E eu vejo que eu sou um sobrevivente também. Sou um sobrevivente do preterimento, eu sou um sobrevivente das gozações, eu sou um sobrevivente de tudo isso. E nada disso se tornou mágoa no meu coração. E isso tudo se tornou... E não foi uma coisa assim, fez tudo para que eu me tornasse mais forte. Não, foi tudo parte de uma experiência. Todo ser tem uma experiência aqui. E a minha experiência foi essa, e dessa eu fiz uma limonada, né? Eu faço uma coisa que hoje eu queria que alguém tivesse feito para mim, né? Então, assim, toda vez que eu encontro um negro gay, um negro bi, um negro trans, eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir, eu gosto de contar, quero saber como é que é a sua história. Então, eu tenho
tenho super orgulho de ser quem sou e tenho super orgulho de participar de um novo momento da história LGBT no mundo, é o momento da visibilidade e principalmente da história LGBT negra no Brasil. Para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não quero, que eu não consigo fazer sozinho. Que eu não consigo fazer sozinho. Arte! Arte! É isso aí, gente, merda! Eu tinha vergonha. Demorou, foi um processo, assim, passaram-se alguns meses até eu conseguir trocar afeto com ela publicamente. Ela e eu não, ela e eu éramos um casal muito fetichizado, na verdade. Nova, gostosa, duas negras, a gente sempre foi muito fetichizada por aí. Violência, eu cheguei a sofrer com uma outra pessoa, um outro relacionamento que eu tive. Nós morávamos juntas em Barra de Guaratiba, daí a gente estava na praia, na água, e eu estava abraçada com ela, até que veio um senhor e falou assim, olha, tem um amigo meu ali que está muito nervoso com esse comportamento de vocês aqui, e essa praia aqui é uma praia muito família, todo mundo aqui é morador, aí a gente queria pedir para que vocês, por favor, vai ali para outra praia. Eu falei, não, eu também sou moradora, não vou para lugar nenhum, não sei do que vocês estão falando. Enfim. Aí esse cara estava tentando fazer uma de mediador, porque esse outro amigo dele estava muito bêbado e estava querendo entrar na água para bater na gente. A gente se recusou a sair algumas vezes. Aí vieram as esposas, vieram uns outros amigos, a gente falou que não ia sair. O cara veio, puxou a minha ex pelo braço, sabe, com muita força. A gente teve uma luta corporal dentro da água, eu chutei ele tentou me bater de volta, e seguraram ele, foi um problemão. A gente acabou indo embora daquela praia, foi para uma outra parte da praia, mas porque, enfim, éramos duas pessoas contra 8, 10 pessoas, sabe? Precisa ser corajoso, a gente tem que ser corajoso à beça, a gente não está no momento de se recolher, a gente não está no momento de se esconder, a gente está passando por um momento político muito delicado, muito complicado, e eu acho que quanto mais a gente colocar a cara para fora, quanto mais a gente dizer que a gente existe, quanto mais a gente exigir que o nosso dinheiro seja tão respeitado quanto o dinheiro dos héteros, já que o mundo fala a linguagem capitalista, então a gente precisa falar essa mesma linguagem e botar cada vez mais a cara na rua, porque quanto mais a gente botar a cara no sol, bicha, mais a gente vai ter espaço, sabe? É óbvio que é uma visão muito romantizada essa minha. Não sou eu que estou passando por perrengue numa cidade de interior. Eu tenho uma sorte infinita de ter uma família compreensiva, de morar num grande centro, de ter acesso à educação. Então eu sei que eu tenho uma visão privilegiada, ainda que periférica, gorda, preta e lésbica. Eu sei que eu estou melhor do que muita gente aí, mas na minha visão a gente precisa só ter coragem, entendeu? E pintar arco-íris na nossa cara o quanto a gente puder. Se tivesse com 18 anos hoje, eu não teria a maturidade de entender para onde que eu estava indo. Mas eu teria como me orientar através de outras pessoas que me dão o apoio na representatividade. E eu não tive representatividade negra, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um filme gay que falava sobre a temática gay foi Filadélfia. No final, um morre de AIDS. Sabe? Então, hoje com 18 anos você tem milhares de filmes que você pode... Tem séries negras gays nos Estados Unidos, tem personagens gays. Então eu acho que é uma outra geração que vai viver outras perguntas, né? A gente vai passar por outras... Essa geração que hoje se encontra gay, ela vai passar por outros desafios, né? Como entender as doenças que voltam, né? A epidemia que volta, porque não viram nos anos 90 a morte de tantas pessoas que não tinham coquetel. São outras perspectivas em relação ao que esperar do futuro LGBT. Hoje eles podem casar, hoje nós podemos casar, né? Hoje falar de casamento gay, que eu até falo, se é contra o casamento gay, não case com um gay, seria essa a resposta, né? Ah, eu sou contra o casamento gay, mas peraí, ninguém te pediu em casamento. Então, mais ou menos isso.
tempos eu venho pensando que eu poderia ser a voz de várias pessoas. Talvez pelo fato de minha história ser um pouco complexa. E eu acredito que a sua história não seja tão simples assim que você não possa me entender. Sintetizando, eu acredito que você é a pessoa que mais pode te aceitar dentro da sua história. Ninguém vai conseguir te aceitar mais do que o quanto você se aceita. E se ao menos quiser o respeito das pessoas, é necessário que você se faça entender. Eu, Rico da Laçã, de 89, julho, dia 22. Tem dia que eu tô no manto, tem dia que eu tô de canto, tem dia que eu faço certo, tem dia que eu faço santo, tem dia que eu falo sério, desvendando os mistérios. Tem dia que eu tô no corre, tem dia que eu sigo solo, tem dia que eu visto Prada, tem dia que eu visto polo, tem dia que eu quero rio, tem dia que eu quero frio, tem dia que a chave esquenta, tem dia que o misto é frio, tem dia que eu peço tudo, tem dia que eu só recebo, tem dia que eu não durmo, tem dia que acordo cedo, tem dia que eu faço hit, tem dia de sinusite, tem dia que eu tô com os caras, tem dia que eu tô com elite, tem dia que eu sou Corinthians, tem dia que eu sou Flamengo, tem dia que é pouca ideia, tem dia que rola um dengo, tem dia que é Ipanema, tem dia que é outra trip, tem dia que eu tô no Santa, tem dia que eu tô com gripe, tem dia, em tudo um dia ainda será cansativo, e em cada um desses dias eu vou lembrar os motivos. Eu vou lembrar os motivos.